Bom dia, povo de Deus. Pra mim é noite, tá? Mas pra vocês é bom dia. Shalom, a paz seja convosco. Vamos para a liturgia de hoje, minha gente. Então, a gente parou ontem nos Atos dos Apóstolos, tá? Que foi a primeira leitura. Nós estamos, minha gente, hoje é dia 30, tá? Março, de abril. Quarta-feira, tá? Segunda semana da Páscoa. Então, você que tem a liturgia diária ou Deus conosco, você vai seguir. Não sei se vocês sabem como é que é, minha gente, é assim, ó. Tá vendo ali, ó? Vou explicar pra você. Geralmente aqui, ó, é um comentarista que vai falar, tá? Aí depois começa, tá? A antífona da entrada, tá? Depois a coleta, palavra do Senhor. Então a gente vai pra cá, ó, tá bom? Eu não vou explicar sobre a missa hoje, minha gente, porque não é uma coisa tão simples assim. É um vídeo específico. Eu prometo que eu vou fazer um vídeo sobre as partes da missa e o significado, tá, minha gente? Desde o início da missa, tá? Então, ó, todo católico sabe uma coisa. Depois do Glória, não pode comungar se você chegou atrasado, minha gente. Você só pode comungar se você chegou antes do Glória. Isso é importante lembrar. Isso é uma coisa que eu nunca esqueci quando querido padre Fiuza, capelão, nos explicou, né? Até foi um padre que me explicou, não foi pela liturgia que eu aprendi, não, pela liturgia da Igreja Católica. E vamos então para a primeira leitura, né? A primeira leitura é lá nos Atos dos Apóstolos. A gente tinha parado anteriormente no capítulo 4, do 32 ao 37, e hoje nós vamos para o capítulo 5, que é a continuação, tá? Do 17 ao 26. Vamos para a leitura. Preparem os corações, que a leitura hoje promete, minha gente. Primeira leitura, Atos, pega sua Bíblia, tá? Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, gente, só um minuto, não posso esquecer disso. O cansaço faz a gente não pensar direito, né, minha gente? Que o Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina, esteja conosco, para que as palavras ditas aqui possam servir. Bom, minha gente, peço a Deus Nosso Senhor, ao Espírito Santo de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade, minha gente. Vamos lá para a nossa leitura. Que as palavras que sejam proferidas aqui possam tocar o seu coração. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, levantaram-se o sumo sacerdote e todos os do seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Ide falar ao povo no templo, sobretudo o que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com os seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho, formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos na prisão, mas, ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram, dizendo: Encontramos a prisão fechada com toda a segurança e os guardas estavam apostos na frente da porta. Mas, quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem esta notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se: o que poderia ter acontecido? Chegou alguém que lhes disse: os homens que vós pusestes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Gente, claro que eles tinham medo, né? Que eles virassem, na verdade, todo o medo era que Jesus virasse um mártir, né? Então eles faziam de tudo para que a história de Jesus Cristo não fosse propagada, né? Vamos para a explicação e curiosidades, tá, minha gente? Vamos lá, minha gente, versículo por versículo agora. Vamos lá, então, para o nosso versículo, tá? Pega lá a sua Bíblia, não esquece, minha gente, tá? Essa minha cadeira é barulhenta. 17, tá, minha gente? Capítulo 5, versículo 17. Pega lá a sua Bíblia pra gente poder acompanhar. No primeiro versículo, né, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele
se opunham à propagação do cristianismo, não apenas por não acreditarem em Jesus como o Messias, mas por estarem cheios de indignação. Eles não eram mais o centro das atenções, né, minha gente? Pelo fato de que o grupo de seguidores crescer diariamente em torno de Jesus à medida que os apóstolos pregavam e realizavam milagres, tá? Depois, lá no versículo 19 ao 20, tendo sido presos novamente, outra vez, por estarem ministrando em nome de Jesus, os apóstolos foram libertados por um anjo do Senhor, sem chamar a atenção de ninguém. Alguns conjecturam que eles foram transportados diretamente da prisão para o templo, de o fato, né, que o texto diz com claridade que o anjo abriu as portas da prisão e conduziu para fora os apóstolos para se apressarem no templo e anunciar as palavras desta vida. Tá, minha gente? É claro que para nós, né, minha gente, claro que isso daqui, né, foi um milagre, né, minha gente? É um milagre de Deus, né? Mandou um anjo. E como que isso vai acontecer se não for um milagre, não é? Deus mandou um anjo para poder fazer os apóstolos não ficarem presos, né? Então Deus é poderoso e ele realiza milagres. E isso é muito importante que vocês tenham em mente, tá, minha gente? Aqui já está dizendo, ó, à medida que os apóstolos pregavam e realizavam milagres, tá bom? Gente, a Bíblia explicada é a melhor coisa que existe, tá? Claro que não é só da Bíblia explicada que eu falo aqui com vocês, mas tem também outra explicação por fora, né? Anotações, coisas que eu acho importante falar. Mas tudo que eu falo aqui, minha gente, é a Bíblia, tá? Bíblia católica, tá bom? Mas é a Bíblia. As palavras são as mesmas, tá? Agora o significado delas é que muda em alguns casos, tá? Então se você for de outra religião que não for o catolicismo, pode que você tenha uma ideia diferente, mas aqui o que eu vou falar pra vocês é a visão católica, tá, minha gente? Isso é muito bem claro, tá? Que fique claro isso. Depois, lá no versículo do 19 ao 20, não, a gente já falou isso. Depois lá no versículo 21a, novamente, 21, versículo 21, novamente libertados, poderíamos esperar que os apóstolos fugissem de Jerusalém. Em vez disso, eles entraram no pátio do templo e começaram a fazer a mesma coisa que lhes causou problemas na primeira vez e ensinavam a respeito de Jesus. Minha gente, o Espírito Santo já tinha tomado conta. Depois que o Espírito Santo toma conta da sua vida, você não existe mais fraqueza em você, ou desesperança, ou pelo contrário, o Espírito Santo, o nome aqui, gente, é coragem, porque aqui precisava de coragem, né? Porque eles tinham sido presos e voltaram para lá e estavam pedindo, né? Na cabeça dos saduceus. Porém, eles estavam cheios do quê? Da certeza, da verdade, né? E eles, depois da ressurreição de Cristo, tudo mudou, né? Tudo mudou. Então vamos para o segundo. Depois lá no versículo do 21 ao 23, o conselho se reuniu pela manhã com a intenção de adotar medidas decisivas para deter o crescimento da fé cristã. O fato de os guardas encontrarem a prisão fechada com toda a segurança e os guardas estarem ainda em posição de serviço é uma prova contundente de que a fuga da prisão foi milagrosa, tá? E secreta. Tá bom, minha gente? Vamos para algumas questões para passar para vocês. Aí, minha gente, vem a decisão, né, dos líderes religiosos, né? Quando eles decidiram que iam prender, minha gente, eles prenderam, mas aí o anjo soltou. Depois, nessa parte aqui, minha gente, eles percebem, né, que eles fizeram uma mancada aqui, né? Eles fizeram uma coisa errada. Porque eles perceberam que se eles continuassem, né, com essa insistência, com essa oposição do testemunho dos apóstolos, né, porque era como eu já tinha falado anteriormente num vídeo, todos viram, minha gente, os milagres e as curas, não tinha como ir contra. Se os saduceus fossem contra, que ia acontecer uma desgraça, mas não foi isso que aconteceu. Jesus imperou, não é? Jesus imperou. Então, não tenha medo. É isso que quer dizer. Não tenha medo. Você vai passar por dificuldades, tribulações, mas Jesus impera. Jesus te honra, porque Jesus nos ama muito, tá, minha gente? Então, ó, e a mensagem desta passagem, tá? A passagem reforça principalmente aqui, tá? A importância do testemunho da fé cristã, mesmo em face da oposição, e a atuação do Espírito Santo na igreja. A passagem reforça a importância do testemunho da fé
minha gente cristã, tá? A sua experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Espero que você já tenha sido batizado, tá? Se você não foi batizado, corre que dá tempo, tá? Corre que dá tempo. Porque se você não foi batizado, você nunca vai entrar, minha gente, no reino dos céus. Só pela água e pelo Espírito. Minha gente, continuando então. No contexto histórico, né? Vamos falar do contexto histórico. O livro dos Atos dos Apóstolos narra o início, tá, da igreja cristã, a sua expansão e as dificuldades que enfrenta diante das autoridades judaicas e romanas. Depois, a passagem de Atos, do 17 ao 26, reflete o conflito, tá, inicial entre a nova fé, né, cristã e o judaísmo tradicional, tá, com a lei mosaica, tá, com o Pentateuco, a lei de Moisés, tá bom, minha gente? Depois, resumindo tudo, Atos, capítulo 5, do 17 ao 26, é compreendida, tá, pela igreja como uma demonstração do poder divino na vida dos apóstolos e na propagação da fé cristã, mesmo em face da oposição e da perseguição, tá, minha gente? Isso aqui é o que a igreja católica tem como tradição este ensino, tá, minha gente? Então, vamos transmiti-lo e é fato, tá, minha gente? Vamos para o Evangelho, perdão, vamos para o Evangelho. Pega lá sua Bíblia. O Evangelho de hoje, aleluia, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Você vai pegar a sua Bíblia em João, capítulo 3, do 16 ao 21. Então, minha gente, pegou sua Bíblia? Se prepara, vamos lá. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Minha gente, Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Vamos para a explicação, minha gente. Pegou lá sua Bíblia? Lá no versículo 16, tá? Capítulo 3, 16 ao 21. Então vamos para o versículo 16. Vamos saber o que significam todas essas coisas que foram ditas. A declaração de Jesus... Não, gente, calma aí. Pronto. Eu tava lá na outra explicação, porque eu vou para lá ainda, tá, minha gente? Vamos lá no 16 ao 18, tá? Por amor, Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer, tá, tenha a vida eterna. A designação favorita de João para Jesus é o Filho enviado pelo Pai. Lá no capítulo 3, no versículo 34 ao 36, depois no capítulo 5, do 19 ao 26, tem várias citações, eu nem vou falar todas, eu só vou falar porque se alguém quiser, né, procurar, pode procurar, tá? Esta imagem tomada do conceito judaico do shaliach, né, mensageiro, que significa mensageiro, segundo o qual o enviado é como aquele que envia e busca fielmente os interesses de quem o enviou. Jesus é esse enviado, por excelência, e ele, por sua vez, envia os seus discípulos. Ser enviado implica que a comissão, a incumbência e a mensagem são emitidas por aquele que envia, em vez de se originarem com os enviados. O papel dos mensageiros é cumprir sua comissão de acordo com a vontade daquele que os enviou, tá? Eu vou entrar aqui na designação favorita de João, tá? Que é muito interessante. Minha gente, lá no capítulo 6, 3 capítulos para frente de onde a gente está estudando, no versículo 35 ao 48, tá? Em João, nós estamos em João, continuamos em João. Tá? Diz assim: eu sou o pão da vida. É o primeiro dos 7 ditos eu sou de Jesus em João. Posteriormente, ele disse que é a luz do mundo, tá?
Pra gente saber o que é a luz do mundo, a gente vai lá, porque é o que está hoje no nosso tema, tá? Mas eu vou falar as outras, tá? Depois ele também diz a porta das ovelhas, no capítulo 10, do versículo 7 ao 9. Depois o bom pastor, capítulo 10, do 11 ao 14. A ressurreição e a vida, no capítulo 11, versículo 25. O caminho, a verdade e a vida, no capítulo 14, versículo 6. E a vida verdadeira, capítulo 15, versículo 1. Além desses ditos, há declarações nas quais Jesus faz referência a si mesmo como eu sou. Aí eu não vou falar os versículos não, mas eu vou continuar. Uma clara alusão à identificação de Yahvé como eu sou no Antigo Testamento. Vocês lembram lá quando Moisés queria saber o nome de Deus? E ele disse eu sou quem sou? Né? E era impronunciável, né? Falar. Porque assim, no hebraico, minha gente, o hebraico ele também tem, assim como o português, nós temos, né? As vogais, né, as consoantes e as acentuações, letra maiúscula, né, tem no hebraico. E a palavra eu sou, né, a gente conhece como Yahvé, né, mas também na escrita hebraica, ela tem, eu até tenho a tatuagem aqui, vou mostrar para vocês, né, como que ela é escrita. Por isso que ela não é pronunciável, né, porque ela é composta só de consoantes, vamos dizer assim, né? Então fica difícil, né, minha gente, você falar uma palavra só com consoantes. É a mesma coisa na língua hebraica, tá, minha gente? Depois, então, falei pra vocês aqui que todas as denominações aí que Jesus usou, né, para se identificar. Então nós podemos ver, eu sou, né, eu sou. Então, lá em Moisés, no Antigo Testamento, a gente pode ter essa certeza que realmente Jesus é o início, meio e fim, que Jesus é Yahvé, né? Eu acho que dá bem pra entender isso, né, minha gente? Porque em João, lá em Apocalipse, ele falou também, né, que ele é o princípio, o início, meio e fim, e tem mais outras coisas que eu não lembro de cor, ainda mais cansado, minha gente. Então, vamos para a outra explicação lá no versículo, a continuação agora, né, para que vocês entendam a luz do mundo, né, o que significa a luz do mundo. Então, assim, a Jesus como a luz do mundo é a luz que brilha nas trevas. Você vai ver isso lá no capítulo 1 do João, tá, minha gente, do 4 ao 5. Com base nisso, o mestre exortou seus ouvintes a depositar a confiança na luz, enquanto eles tinham Jesus entre eles, para que se tornassem filhos da luz, né? Capítulo 12, versículo 35 ao 36. O testemunho final de Jesus é que ele veio ao mundo como luz, para que todo aquele que nele crê não pereça nas trevas. Capítulo 12, versículo 46. De acordo com o evangelista, entretanto, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram as trevas, né? E não a luz, porque as suas obras eram más. Capítulo 3, versículo 19 ao 21. É bem onde a gente está estudando, né? Onde Jesus é apresentado como a luz que veio ao mundo, né? Mas os homens preferiram as trevas. Quem se aproxima da luz de Jesus é iluminado e tem sua vida transformada. Com certeza, eu sou uma testemunha viva, uma prova viva disso, minha gente. Gente, desde os meus 13 anos, a conversão, minha gente, é uma vida inteira. Não é virou a chave hoje e já modificou, né? Isso não, pode sim, né, minha gente? Tem pessoas que pode que sim, mas eu falo por mim, né? Eu não falo por ninguém, a não ser por mim mesmo. Então, realmente, Jesus, ele nos modifica. Depois, minha gente, vamos continuar a explicação. Versículo 22, tá? Capítulo 3, onde estamos estudando. E, gente, já falaram pra mim uma coisa. Você fala muito dos versículos, você parece um protestante. Gente, eu preciso falar dos versículos. Como é que eu não vou falar versículo por versículo, minha gente? Cada versículo é uma explicação. Estudo bíblico não é tão simples assim, tá? Que eu vou falar o que eu penso. Eu não vou falar nunca aqui o que eu penso, minha gente. Senão eu vou presa, tá? Então vamos lá. Não vou presa não, porque eu sou de boas, tá? Ele saiu inteiramente da Judeia e voltou para a Galiléia. Isso vocês vão ver no capítulo 4, versículo 3, e depois, quando ele voltou para a Galiléia, no capítulo 2, versículo 12. Quem gosta de estudar vai procurar, porque tem o vídeo, pode pausar, minha gente,
tá? Através de Samaria. Depois ele saiu inteiramente da Judéia e voltou para a Galiléia através de Samaria. Depois, no versículo 26, sobre João Batista como testemunha de Jesus, precisamos ver, anota, tá, minha gente? Anota, lá no capítulo 5, do 31 ao 47. Então, não tem como, eu tenho que ver, tá? Porque eu falei pra vocês, eu tô aprendendo aqui com vocês. 5:27. Não tem como, eu quero saber. Não sei se vocês são como eu sou uma buscadora. Eu sou uma eterna buscadora, eu vou morrer buscando sempre a palavra, sempre a verdade, sempre que o Espírito Santo sempre possa me acompanhar. Eu sou insistente aqui, tá? Tá. Versículo 31, tá? Vamos lá. Não precisa vocês pegarem a Bíblia, não. Eu vou ler porque eu quero saber, tá, minha gente? Aqui tá dizendo o seguinte, ó. No capítulo 5, no versículo 31 a 47, fala do testemunho de João Batista. Então, eu quero falar sobre isso. Vamos lá. A descrição que Jesus faz de João Batista como uma luz que iluminava e resplandecia, né, que parecia refletir, você vai ver lá em Salmos 132, né, versículo 17, onde Deus afirma que preparará uma lâmpada para o seu ungido. João era uma candeia, mas não a luz. Entendeu, minha gente? Então, assim, ó, a luz que veio ao mundo, né, Jesus é apresentado como a luz que veio ao mundo. Deus enviou. Jesus foi comissionado, né, por Deus. E depois Jesus comissionou os apóstolos, né? E aqui está dizendo, né, está aqui na Bíblia, que João não era a luz, ele era uma candeia. Então, sempre foi Jesus o principal, sempre foi ele o Messias, ele foi o filho esperado, o filho unigênito de Deus, tá? O Messias esperado, também o ungido, né? João era a candeia, não a luz. O tempo passado pode significar que João já estivesse morto ou na prisão, tá? O Pai tem dado testemunho de mim lá no 37. Pode se referir a vós no batismo de Jesus. Você vai ver lá em Mateus, capítulo 3, versículo 17. Uma passagem não mencionada explicitamente em João, embora a referência primária possa ser o testemunho de Deus na Escritura, tá? Aí você vai ver lá em João, capítulo 5, 45, Lucas 24, Atos dos Apóstolos 13 e João 1, capítulo 5, tá? A afirmação de Jesus de que seus ouvintes nunca ouviram a voz de Deus, nem viram a sua forma, parece aludir a Israel no deserto, que recebeu a lei no Monte Sinai sem ouvir a voz de Deus e sem ver a sua forma. Vocês lembram disso, minha gente? Então tá. E ele demorou, porque o povo queria saber, vocês lembram disso? O povo queria saber quem é esse Deus, que a gente não sabe nem o nome, né? E aí foi que ele falou, mas nunca se mostrou, né? A voz dele nunca foi, sempre foi aquela voz como Moisés descreveu, né? Então vamos lá, continuar aqui na nossa leitura. O 26, a gente vai até o 32, né? Não, a gente vai até o 21. Eu fui até o 26, minha gente, com vocês, me empolguei, eu acho, esqueci, tá? Mas vamos então para finalizar aqui o nosso texto, né? Que vocês tiveram paciência comigo hoje os pensamentos são mais lentos, mais devagar, até para achar os versículos hoje, os capítulos. Minha gente, resumindo tudo, né? Nós podemos ver em João, no capítulo 3, versículo 16 ao 21, no contexto católico, minha gente, tá? Não posso deixar também de falar sobre isso, porque pra mim, tá? Isso daqui não é só pro catolicismo. Isso daqui tá claríssimo, né? O significado, né? Para todos, não é só para o catolicismo. Tá claro que é um convite à fé em Jesus e à conversão. Jesus foi o enviado, foi o Messias, minha gente, ele ressuscitou. Qual foi o ser humano que ressuscitou até hoje, minha gente? Com todas essas promessas, porque o testemunho e o Espírito Santo, eles não só trabalham, né, como as três personas da Trindade, né, as três pessoas da Trindade, ele sempre vai trabalhar. Jesus disse que enquanto ele teria que ir para que o Espírito Consolador viesse. Então
é um convite, né, para nossa conversão, para que esse Espírito possa habitar dentro de nós, né? É isso que quer dizer. Então, assim, se você crê que Jesus Cristo foi o enviado, foi o Filho unigênito, né, e passou de Filho unigênito para o Rei, né, para o reino dos céus, né, através do que? Do seu sacrifício, por amor a nós, pelo amor a nós. Ele nos ama profundamente, senão ele jamais faria isso. Quem que vai morrer, né, por um povo ruim que nem o povo, o ser humano, né, minha gente? Então, ó, é também um alerta para aqueles que escolhem as trevas e o pecado, pois suas ações serão reveladas e eles serão julgados pelas suas próprias obras. Minha gente, lembre-se de uma coisa aqui, ó. Você não pense, tá, que Jesus vai te safar. Se você anda uma vida de só fazendo coisa errada, tá? Que não tá vivendo uma vida de santidade, que não tá procurando. Não é você ser santo, não, minha gente. Isso é um processo que demora muito tempo, é uma luta, tá? Que Deus te capacita se você desejar. Porém, você também tem que fazer o seu esforço, né? Deus não faz tudo, até porque se ele fizesse tudo, não tinha necessidade de Jesus ter vindo, né, gente? Tá aqui escrito, minha gente. As pessoas fizeram as suas escolhas. Elas preferiram as trevas, tá? Elas preferiram. Se cada pessoa fosse só guiada pelo Espírito Santo, sem a sua força de vontade, sem a sua força de não, de dizer não para as coisas erradas, coisas ruins, pecado, tá? Considerado pecado, tá? E tem os pecados, tipo de pecados também, pecados veniais, pecados mortais, tá? Se você não acredita, você vai acreditar uma hora na sua vida. Assim eu espero e desejo, tá? Eu desejo fundo do meu coração, nem que seja no sofrimento, tá? Que você encontre Jesus Cristo. Porque depois que você encontrar, tá? Você vai viver na graça, tá? Você vai ter o Espírito Consolador para te consolar na vida. Porque a vida é difícil, né? Existe decepções, frustrações, existe dificuldades financeiras, doenças, muita tristeza, minha gente, muita injustiça, muita diferença social, desigualdade, né? E tantas outras coisas. Quiçá um dia, né? O povo, o mundo entregue todas as suas coisas, né, e tudo seja dividido. Isso aconteceu e é inacreditável que tenha acontecido, mas aconteceu. Então, não tem como não crer que Jesus foi o enviado. Ele ressuscitou. Quem ressuscitou que você conhece? Me diz. Ninguém. Ressuscitou, minha gente. Então, tá claríssimo. Não tem outro caminho. Se você ainda não entendeu todas essas coisas e não entendeu que realmente Jesus é a luz que veio ao mundo para trazer a luz para aqueles que estão nas trevas, para que esses não tenham uma vida de tristeza, de tragédia, fora que o futuro, né, desses é o inferno, tá, minha gente? É o inferno, não tem outro caminho. E no inferno você não vai ser salvo, minha gente, não vai. E tem o purgatório também. Tem gente que não acredita, mas tudo bem, existe. Tá? Existe purgatório, alguns níveis de purgatório e o inferno. Então, se você não quer a sua salvação, continua na sua vida do mundo. Continua na sua vida do mundo, ofendendo todo mundo, xingando todo mundo, não modificando, não acertando as contas, né? Assim como Jesus disse para Mateus, né? Para que ele pudesse primeiro se acertar, né? Com quem ele tem algum problema, para ele resolver os seus problemas, né? Primeiro com pessoas que ele conhecia, né, para se reconciliasse, né, e se acertasse. A mesma coisa é para nós, né, os discípulos, minha gente. Então, se você tem algo, né, com alguém, alguma discórdia, né, procure. Se você procurar e não tiver o retorno que você deseja, entrega nas mãos de Deus. Você fez a sua parte, o problema da outra pessoa. Que aí entra também o perdão, tá, minha gente? O perdão, você vai pedir o perdão, tá? Você vai pedir. A pessoa te dá o perdão, é uma graça pra você, tá? Agora, ela não é obrigada, né? E eu tô falando de vários tipos de perdão aqui. Mas, se ela te perdoar, por favor, minha gente, não erre de novo, né? Tenha consciência, né?
Já que não foi você que sofreu, você não sente, mas tenha consciência, seja em paz. Seja o outro. Se sinta no lugar do outro. É isso que Deus espera de você. É isso que Deus espera de você. Jesus Cristo foi rei. Ele é rei agora. Ele é o nosso rei, o nosso Salvador, tá? E ele poderia fazer o que ele quisesse. Se ele quisesse, ele abriu um buraco ali no meio de qualquer lugar ali e todo mundo caía pra dentro, minha gente. Botava fogo, mas não. Ele só mostrou o que ele espera de nós, né? Por mais que seja difícil, o primeiro passo é dar o primeiro passo. Depois você pede, tá, a ajuda da mãezinha. Você pede ajuda da mãezinha. Assim como Jesus teve uma pessoa que ele podia contar, era a mãe dele, tá? A Virgem Maria. Então, conte com a sua mãezinha. Você tem pai, você tem mãe, você tem filho e você tem Espírito Santo. Eu coloquei aqui a Virgem, né? Mas é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E depois, minha gente, tem tantos santos, né? Que nós somos devotos. Então, minha gente, por hoje é só. Shalom, a paz seja convosco e desejo do fundo do meu coração que alguma coisa daqui tenha sido do seu proveito, tá? E até amanhã, com a graça de Deus. Amém. Shalom.